Ezequiel 47. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo. E vi águas saindo debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste. Porquanto a casa estava voltada para o oriente, a água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Em seguida, ele me levou para fora pelo portão norte e conduziu-me ao lado de fora até o portão externo que dá para o oriente, ao leste. E as águas fluía, as águas fluía ao lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão. Enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos. Isto é, 500 metros. E me fez passar pelas águas que batiam na altura dos meus tornozelos. E de novo mediu 500 metros e me conduziu pelas águas que chegavam aos meus joelhos. E mediu então mais 500 metros e me levou pelas águas que batiam na cintura. E ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só podia atravessar a nado. E era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Ele então me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores ao lado do rio. E ele me revelou: essas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, essas se tornaram doces e saudáveis. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes. Porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneam as águas salgadas, de modo que o rio passa, de modo onde o rio passar, por tudo ganhará vida. Você sente só um minutinho? Eu estava quase descendo, pegando vocês, colocando todo mundo sentado aqui assim. Bem pertinho mesmo assim. Você receber mais ainda essa comunhão. Você sabe o que traz desenvolvimento da sua espiritualidade, dessa fé, do amor, é quando nós estamos se unindo. E há momentos que eu estava tão tomado pela presença que eu falava assim: será que é possível, Senhor? Quando nós tivemos um mega templo, conseguir pegar milhares de pessoas e fazer elas ficar quietas num culto para te adorar. Me dá graça para isso, Senhor. Olha quantas coisas Deus está nos ensinando aqui hoje. Por tudo que Ele vai nos capacitar a operar debaixo do poder dEle. Por tudo que Ele vai nos conduzir a dimensões de poder, de manifestações, de colheita, de prosperidade, de conquista. O Senhor está nos dizendo para nós essa noite: se esforcem a estar na margem do rio. Quando eu estava adorando, eu lembrava quando eu ficava dentro do meu quarto pequenininho, quando eu morava na comunidade. Naquele quartinho era o mais quente, mais barulhento. Eu ficava ali horas e horas, adorando ao Senhor.
eu descobri o que me manteve de pé e me fez caminhar num caminho que eu não sabia nem como andar sozinho ali. Deus teve que pegar na minha mão e me guiar nesse caminho, que eu não tinha quem me conduzisse. O que me fez vencer todas as dificuldades da igreja onde eu vivia e sozinho foi o amor que eu tinha por Deus. A fome, o desespero pela presença de Deus vai te levar ao encontro desse rio profundo na sua vida. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, eu acredito que nós colocamos o pé nessa primeira dimensão do rio. Ele nos coloca os nossos pés nas águas da vida. Ele santifica seus caminhos, você começa a ter uma realidade diferente de si mesmo, da vida. Você tem uma presença de Deus agora com você, que é esse primeiro estágio que todos nós descobrimos, onde você despertou para uma realidade que você não vivia, então você colocou o seu pezinho nas águas. Seus caminhos começam a ser santificados, você começa uma mudança de caminho na sua vida. Eu não quero explicar muito essa palavra, porque não tem como eu explicar essa palavra. Por mais que eu possa ensinar coisas, princípios ou conceitos próprios ali dentro, ela sempre vai se renovar para nos ensinar o que ela precisa nos ensinar. E hoje o que o Espírito Santo está me ensinando dentro dessa palavra é: voltem ao rio. Se tudo que nós pregamos para vocês, todas as exortações, todas as unções e ministrações, não está te levando a você a buscar a comunhão e ter paixão pela presença de Deus, nós estamos perdendo tempo, estamos falhando com Deus. Israel, ele recebeu as leis, recebeu os milagres, recebeu as grandes manifestações, as grandes promessas, recebeu a terra prometida, só que ela tinha tudo e se esqueceu do principal: ser adoradores. O Senhor chamou assim: você é minha nação peculiar, você é separada de todos os povos, você é minha amada. O Senhor chamou: você é menino dos meus olhos, você é tudo o que eu mais amo nessa terra, é você, Israel. Os meus olhos estão postos continuamente sobre você. O Senhor falou: meus olhos vão estar nesse templo, se vocês me adorarem de todo o coração, se vocês me buscarem de todo o seu coração, vocês vão me encontrar. O Senhor fala lá em Deuteronômios, capítulo 3, 4, depois você pode ver, o Senhor sempre falou da intimidade com Israel. Se vocês me buscarem de todo o coração de vocês, e não colocar os olhos nos ídolos, eu vou me manifestar, eu vou estar entre vocês. O que pode levar você a profundas libertações pessoais? É se você lutar a encontrar esse lugar com Deus, aonde o rio está passando e está correndo, porque Ele está sempre te renovando. Um rio, a água ela é corrente. Nós vamos conseguir obter tudo que nós precisamos todos os dias, se você lutar para ficar no rio. Um dia eu ouvi o presbítero Sério falando para mim, quando a gente se conheceu, que ele parava no serviço dele, ele entrava dentro do carro e ficava orando horas ali dentro. Ficava andando no pátio orando. É verdade, né? Isso é uma pessoa que busca algo com Deus, um rio, que busca a presença. Cada um aqui, se eu perguntar, talvez tenha uma experiência pessoal com Deus, ou teve, ou está tendo, ou deixou de ter. Se você deixou de ter aquela inocência e lutar para aquele lugar que ninguém pode dar isso para você, que um culto não pode dar isso para você, só o seu coração e Deus pode entregar isso para você. Só você pode se entregar a si mesmo, esse rio que já te foi concedido pela fé e pelo Espírito Santo que habita dentro de vocês. Existem curas na sua vida, libertações, que nunca vão ocorrer simplesmente por uma unção, mas ela vai ocorrer quando você encontrar a intimidade com Deus.
um toque da presença de Deus que eu recebi aqui, que nós estamos recebendo, da presença, do rio dele, fala mais do que horas e horas de pregações. Porque é a presença. A presença de Deus, ela pode falar mais profundo, mais alto do que o próprio céu e do que o próprio oceano. E ela pode, com um toque, trazer curas em vocês que palavras de nenhum maior, do melhor conselheiro desse mundo pode dar para você. A presença dele fala mais do que palavras, porque ela fala dentro da criação. É o Criador falando com a criação. Eu acho que se nós passarmos mais tempo orando no Espírito Santo e adorando, quietos, nós vamos ter mais paz e mais crescimento na nossa vida. Antes de vir para cá, eu dobrei os joelhos no quarto ali da casa e falei assim: Senhor, eu quero essa semana ficar quieto. E para, por favor, Senhor. Só para te ouvir, eu quero ficar quieto, Senhor. Eu preciso estar com a sua presença. As guerras intensas, eu tenho que usar a força, a unção, os anjos me movem, me capacita a vencer, me capacita na unção, mas nada substitui você ficar na plenitude do descanso que há na presença de Deus. Aquele lugar ali é o melhor lugar. Nada satisfaz, nada supre mais a sua vida do que quando você entra no rio. Quando você consegue entrar no rio, ele vai te convidar a ir profundo, você permanece ali, você está com os pés, água no tornozelo, vai no dia seguinte, vai mais profundo, talvez no dia seguinte você consegue água no joelho, no outro dia talvez suas águas já estão na cintura, mas você vai chegar um tempo que você agora fala, agora é entrega total. Ezequiel chegou a um ponto que Deus mostrou uma profundidade do rio, que falou, Ezequiel, daqui em diante você não consegue mais andar. Daqui em diante você vai ter que se entregar totalmente a mim. Há dimensões da presença que eu estou orando em línguas, eu estou adorando, eu sinto unções maravilhosas, nós vamos indo até onde nós sabemos. Mas há um lugar em Deus que Ele vai esperar que você confie tanto nele, que você fique ali. Fala, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está me levando a algo mais profundo. O Senhor quer que eu descubra lugares mais profundos em Ti, aonde a minha fé nunca entrou, aonde o meu conhecimento revelado nunca chegou. É isso que desenvolve nossos ambientes mais poderosos com a comunhão com a presença de Deus. Deixa Ele te conduzir a lugares aonde você ainda não entrou. Você vai entrar, você vai indo, você consegue andar, Ele está te movendo, você sabe, você aqui entende, você entende, você já sabe orar língua, você já sabe adorar aqui, mas permaneça no rio, porque o rio ele tem seu movimento, ele vai te levar aonde você precisa estar com Ele, aonde Ele quer que você chegue. Há momentos que essa unção maravilhosa, esse sustento, tem algo com Deus, nós já temos algo alcançado com Deus, não é o suficiente. Que eu vou ter que usar isso para andar dentro do rio e esperar que o rio me leve para onde Ele tem que me conduzir. Me leva aonde eu não conheço, Senhor. Eu preciso mais de Ti. Eu preciso conhecer mais de Ti. Eu não sei, Senhor. Eu não sei o que é, como é que eu vou conseguir entrar na cruzada de milhares e milhões de almas, como é que eu vou ganhar 1 milhão de almas, eu não sei. Mas Ele vai me levar a um lugar no rio onde eu não conheço, que eu vou ter que depender. Não mais das minhas pernas, mas totalmente do que Ele vai me levar. Existem dimensões que nós vamos estar diante de multidões. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer aqui. Eu falo, eu tomo a frente. Deixa que a minha presença te tome. Porque aqui não depende agora da sua fé, não depende da sua unção, não depende do que você sabe, depende do meu poder, de quem eu sou. Há problemas na sua vida que só vai ser solucionado quando você entender o nível da dependência que você precisa ter no lugar secreto com Deus. Às vezes nós dependemos de uma profecia para dar fé, dependemos de uma palavra para dar fé, dependendo da unção do apóstolo, dependendo da unção dos pastores, dependendo da unção do ambiente, dependemos de tantas coisas que a gente sabemos, mas isso não está solucionando. O que está acontecendo? Porque está esperando você se lançar no rio. Sabe, quando você chega no ponto que você
tem, você sabe que você tem, mas você está insatisfeito, Ele está te tocando. Ele está querendo que você tenha mais fome, mais sede para você ir mais profundo. Ele sempre quer nos conduzir mais profundo. A palavra de hoje para você, para todos nós, para mim principalmente, volte para o rio. Não saia do rio. Ao momento que nós vamos, como Ezequiel, ser trago de volta para fora do rio, vamos olhar as maravilhas que por ter entrado nesse rio causou. Ezequiel, ele viu um rio, só um rio, mas depois que ele voltou do rio, ele pôde ver árvores plantadas às beiras do rio, todos os tipos de animais, os peixes, ele viu pescadores, ele viu que esse rio ia lá no Mar Morto e trazia vida para o Mar Morto, ele viu o que era o poder da glória, da presença do Espírito Santo poderia fazer. Uau! Nós vamos ver as grandes maravilhas do que a nossa intimidade, a nossa comunhão, a nossa entrega a Deus vai fazer, mas lembre-se, não fique na beira do rio só olhando pelo que Deus está fazendo. Volte a mergulhar no rio. Vamos explorar novamente a intimidade com o Espírito Santo. Vamos, a partir de hoje, você vai voltar a orar 2, 3 horas em línguas por dia, mas pelo menos no mínimo 1, 2 horas você vai se trancar no seu quarto e você vai ficar quieto. Você vai se esforçar para isso. Você vai pegar o seu melhor e falar, isso aqui é o que vai me levar à plenitude do meu chamado. É quando eu parar, entrar e trancar a porta do meu quarto. É isso que me trouxe até aqui onde vocês estão me vendo. Hoje eu tive uma visão no monte, estava escrito assim para mim, um anjo escrevia assim para mim, assim na minha frente. Poucos têm uma fé não fingida. Aí eu escrevi todo um sermão. Falei, Deus me deu uma pregação. Mas eu entendi que eu desenvolvi um sermão. Foi um capítulo de um livro. Porém, ele só queria falar uma coisa para mim. As pessoas precisam ter uma fé pura, verdadeira. E uma fé verdadeira leva a uma verdadeira entrega total do nosso coração a Deus. Aqueles que têm uma fé não fingida, eu estudei essa palavra em grego, não fingido, a palavra ali vem um advérbio não, advérbio de negação, e o verbo em grego que está ali é endurion, e essa palavra significa verdadeiro, sincero. Aí quando eu olhei, não fingido, eu falei, mas a palavra parece que em grego é um pouco oposto, mas eu entendi ali em grego, entendi o original que está falando. E Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, se não me engano, versículo 3 e 4, eu tenho certeza que a fé, que você tem uma fé não fingida, a mesma fé que habitou na sua mãe e na sua avó. Uma fé não fingida. Depois eu explico melhor o sermão para vocês, que agora não dá. Eu teria que ler para vocês, entender melhor ainda. Mas o que Deus estava querendo falar para mim é isso. Precisamos deixar que a nossa fé seja pura no que Ele é. De tudo que podemos apresentar dele para você, Ele quer que você conheça Ele. Que você vá nele. Você pode ser uma pessoa aqui simples, muito simples. Mas se você está nele e conhece a presença dele, você é ilustre para ele. Não é um muito conhecimento, não é um excesso de muitas revelações. É ficar firmado na primária do que ele é. Está buscando apaixonadamente pela presença dele. E isso vai transformar todas as áreas da sua vida. Mas você precisa estar continuando apaixonado por ele. Comunhão, intimidade, eu quero ser cheio da sua presença, cheio do Espírito Santo, me enche, Espírito Santo, eu te amo, eu quero estar mergulhado no seu amor. Quando nós mergulharmos esse amor, você vai ver que esse rio vai poder fluir sobre a nossa casa, vai fluir na igreja, vai fluir no seu casamento. Você sabe o que me fez aprender a amar minha esposa, o meu casamento, a cura do meu casamento? Porque o casamento ele se desgasta e nós precisamos sempre o quê? Do Espírito para renovar o casamento.
porque muita obra, o cansaço, o trabalho, a vida, as nossas lutas se desgastava. Era esse amor. E quando eu estava ali no rio, de repente, esse rio me levava e me inundava de amor. E quando eu estava inundado desse amor, eu conseguia ver as áreas mais obscuras e escondidas do meu orgulho, as áreas mais tenebrosas da minha alma. Esse amor me constrangia, esse amor me libertava, esse amor me tirava de todo lugar de escuridão que havia na minha alma. Trazia renovo, trazia mais amor pela minha esposa, mais amor pelos meus pais, mais amor pelas almas. Sabe, às vezes nós estamos lutando, Deus pela misericórdia nos dá uma unção, Ele está te dando uma unção, Ele te dá um renovo ali, Ele quebra um jugo ali, mas o jugo é quebrado, mas é aquilo que está prendendo ainda a sua alma. O jugo está aqui, mas a iniquidade, a falta de amor, a falta de paixão, a falta de entrega total, ainda te prende em alguma coisa que você não consegue ser liberto ainda. Tem algo em você que você está lutando até hoje, você não consegue ainda falar, Senhor, eu estou ali dentro, ali é genuíno o que acontece nessa igreja, eu estou buscando aquele toque que outros estão conseguindo, é que você tem que entender que existe algo, esse algo só vai ser saciado quando você beber do seu próprio cálice da comunhão com o Espírito Santo. Você hoje precisa beber do cálice que Ele colocou dentro de você. Está dentro de você, filha, está dentro de você. Mas você não está parando para ver o que está aqui dentro. Jesus disse em João 7, 35, 37, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva vão fluir do seu ventre. Fala, rios de água viva. Olha o que eu vou falar para vocês, meus irmãos. Jovem, não precisava ter altar, não servia ainda no altar. Eu só tinha meus 17, meus 18 anos. Qual era a minha motivação na minha fé? Ele está apaixonado por Ele. Um dia que eu descobri isso, eu fui lá dentro. Eu era intenso. Eu buscava. Eu ficava ali naquele quarto. Eu chegava da escola à noite, não tomava nem banho, meu jalequinho ainda, eu corria para dentro do quarto, trancava a porta, dobrava meu joelho e falava assim, eu já estou aqui, Espírito Santo. Me dá seu abraço, eu já pode vir aqui. Aí eu sentia, hoje eu estou aqui, eu sinto glória cair no meu corpo. Mas eu sentia uma brisazinha assim, ó, bem suave, tocando aqui, tocava aqui, mexia aqui, aquele ventinho, uau, obrigado, aleluia, era o suficiente. O que eu sabia era Ele me tocando tangivelmente, mas com uma brisa. Daqui a pouco era uma chaminha de fogo aqui na mão, assim, ó, pequenininha. Eu estou sentindo um negocinho aqui na minha mão. Aí fica, oh, aleluia. Hoje eu estou na glória. Você pode atingir dimensões profundas, sentir rio de fogo em você, mas você tem que mergulhar no rio do Espírito. É a água. A água fala da intimidade com a presença. Tem muita gente que tem um rio de poder, mas não tem mais intimidade com a presença. E o que sacia é a presença. É a paixão pela presença. Ela nos mantém, está no estado de pureza, sendo purificado. Porque se a pessoa trocar um rio pelo outro, tem um rio de fogo que corre do trono. Desce lá para capacitar, para poder. Mas eu quero aquele rio de águas vivas. Que ali está a intimidade, a pureza, a purificação, que nos mantém puros para o fogo, lavados, santificados na realidade do que, de fato, é ser um adorador. É buscar a Ele de todo o seu coração. O que acontece? Você vai ter que colocar e falar para o teu coração, ministrar o teu coração, trabalhar no seu coração. Ele vai mudando a direção. Ele estava olhando para muitas coisas, ele começa a ficar olhando para uma coisa só. Use a sua fé e diz ao seu coração, você precisa buscar a Deus. Você precisa estar em Deus. Fale com o seu próprio coração. Quando eu comecei a aprender sobre o meu coração, eu ficava assim, falando sozinho com o meu coração. Você entende isso?
Vá para Deus. Você pode, você tem, está em você. Todo o meu resto da minha vida depende de você. Fale, seja simples com Deus, mas seja sincero. Puros e intensos. Amanhã, coloque o seu relógio para despertar cedo. Você vai acordar cheio de sono. Toma o café da Petrobras. Amém? Toma ele. Faça alguma coisa, mas lute contra o seu corpo. Vamos lutar amanhã. E você vai buscar intimidade com Deus. Você vai dar tantas horas já de manhãzinha. Depois você vai lutar para ler a Bíblia. Vai adorar. Bebe da presença. Volta de novo. Ora mais um pouco. Até que você sente a renovação no teu coração. Quando você entra na renovação, você vai sentir que o rio fluiu. Mas não tira o pé da água. Talvez você só com o primeiro pezinho ainda. Durante o dia, pare e volte a andar no rio. Dia seguinte, volte para o rio. Vai voltando. Daqui a pouco você vai talvez encontrar esse lugar onde você vai ter que nadar. Porque tu está indo profundo. Tu está indo profundo. Tu está vendo que as coisas estão mudando na tua vida. Assim, vocês serão libertos dos demônios, das maldições. Quem luta para estar na presença. Você pode ter certeza que isso vai te inundar, vai te encher. E você vai conseguir ver, vai conseguir vencer seus piores inimigos da sua alma. Vai te manter no estado de paz, de mais paz. É disso que nós precisamos. Então leva o que Deus está falando conosco aqui hoje. Deus está falando com o altar, está falando comigo, conosco. Nós não podemos ficar viciados em culto, em plataformas. Embora nós somos sinceros em tudo que nós fazemos aqui em cima, com muita sinceridade, se eu não parar aqui em cima, e ser simples assim, você vai se enganar. Você vai ficar viciado. Isso é fácil, é muito fácil, a gente se engana muito rápido. O costume, o mecânico pega muito rápido. Bora ter unção, bora ter isso, bora ter aquilo, mas isso não é o suficiente. Eu creio que vai chegar um dia que vou ver pessoas aqui, você vai entrar no culto, começar a adoração, você vai se jogar aqui, você vai trazer uma bandeira da tua casa para rodar aqui dentro, você vai começar a ser espontâneo com Deus aqui. Vai rasgar, ficar ali, eu quero a sua presença, Com toda a luta, seu coração está lutando, sua alma está lutando, as perturbações, daqui a pouco, você conseguiu entrar no rio aqui dentro. Quando entrou no rio, agora tudo flui. Aleluia. É isso. Amém, amém? Fica de pé, eu vou liberar vocês.